BRICS, um tema que deveria ser discutido de forma técnica e estratégica, está sendo tratado como uma briga de lado político. Muita gente critica sem saber do que se trata. E isso só comprova o que já está na Bíblia. Por falta de conhecimento, meu povo é destruído. Se você não busca entender, você vai continuar se posicionando com base em achismo, em paixão por cor política, e não por estratégia nacional. É só parar para ver. O mundo inteiro é refém do dólar. O Brasil é refém do dólar. Quando um país como o nosso precisa comprar qualquer produto no mercado internacional, ele não pode usar o próprio dinheiro. A gente não pode simplesmente usar o real para fazer negócio com a China, com a Rússia, com a Índia. A gente precisa antes comprar dólares, e esse dólar é impresso pelos Estados Unidos, muitas vezes sem lastro, sem controle, sem lastro em ouro, sem lastro em riqueza real. É uma impressora funcionando a favor deles. Eles criam dinheiro do nada e o mundo inteiro tem que comprar esse papel. Inclusive o Brasil, então. O que acontece? A gente precisa pagar para ter acesso ao comércio internacional. Pagamos um pedágio invisível, um custo silencioso que favorece sempre a economia americana. E quando o dólar sobe, a nossa dívida em dólar sobe junto. Porque muitos produtos que o Brasil importa são cotados em dólar. E quando o dólar aumenta, a conta do mercado aumenta. A inflação sobe, o brasileiro sofre. Mas não entende por quê? Vai no mercado, vê o preço do arroz, da carne, do leite, da gasolina, tá tudo caro. E o salário não acompanha. Mas ninguém explica o verdadeiro motivo. Porque o país está amarrado a um sistema que tira recursos daqui e entrega para fora. A cada oscilação da moeda americana, o Brasil se afunda um pouco mais em desequilíbrio. E o mais grave é ver parte do povo criticando propostas que visam justamente mudar essa realidade, por falta de informação. Formula was a formula based on common sense, based on deficits, based on how we've been treated over the years, and based on raw numbers. And we're going to have a couple of more coming out today. Brazil, as an example, has been not good to us, not good at all. We're going to be releasing a Brazil number, I think, later on this afternoon or tomorrow morning. But they're based on very substantial facts and also past history. You look at the past history, we never had anybody in the White House that understood the numbers or were into it like I have. You know, we've taken in hundreds of billions of dollars in tariffs, hundreds of billions, and we haven't even started yet. And it's going to be a great thing for our country. I think it's going to be a fair thing for the world. And we really haven't had too many complaints because I'm keeping them at a very low number, very conservative, as you would say, number. And we haven't had, I'm sure they will be complaining at certain points, but we haven't had complaints. We've been treated very unfairly by both friend and foe. Foi o anfitrião dessa cúpula, o presidente do Brasil e da 17ª cúpula dos BRICS, Luiz Inácio Lula da Silva. Responde à ameaça de Trump de impor tarifas de 10% ao bloco. Acusa-o de irresponsável por ameaçar via internet e foi direto. Se Trump fizer isso, que arque com as consequências. Lula afirmou que existe a lei de reciprocidade pela qual os BRICS responderão. Também lembrou a Trump que ele não é imperador e que o grupo BRICS é formado por países soberanos. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. BRICS is not, in my opinion, not a serious threat. But what they're trying to do is destroy the dollar so that another country can take over and be the standard. And we're not going to lose the standard at any time. If you have a smart president, you will never lose the standard. If you have a stupid president like the last one, you would lose the standard. You wouldn't have the dollar as you. And if we lost the world standard dollar, that would be like losing a war, a major world war. We would not be the same country any longer. We're not going to let that happen. The dollar, you ever hear the expression, dollar is king? The dollar is king. We're going to keep it that way, okay? Os países do BRICS se uniram contra Donald Trump.
Lula criticou a ameaça do republicano como irresponsável e errada. Como anfitrião, Lula disse que não querem um imperador, são soberanos. O presidente do Venezuela, Donald Trump, intensifica sua retórica tarifária contra o grupo BRICS. Ameaça impor tarifas de até 100% se economias emergentes adotarem medidas que desafiam a hegemonia do dólar no comércio global. Na Truth Social, avisa que imporá tarifa extra de 10% a países que se alinhem com essa política. O anúncio coincide com o fim da cúpula de 2 dias organizada pelo presidente Lula no Rio de Janeiro. O grupo BRICS, com 11 países, inclui a China, principal rival econômico dos EUA, e a Rússia. O último dia da cúpula do BRICS começou sob a ameaça de Trump de impor 10% de tarifas aos países alinhados com o bloco. A declaração final destacou o perigo do negacionismo ambiental e rejeição ao protecionismo, referindo-se à política dos States. China e Rússia negaram rapidamente que os BRICS sejam uma ameaça a qualquer país terceiro. Pequim reiterou que guerras comerciais e tarifárias não têm vencedores. Lula, anfitrião, alertou que o aquecimento global avança e florestas tropicais como a Amazônia se aproximam do ponto sem volta. Afirmou que países do sul global, parte nos BRICS, podem liderar um novo paradigma de desenvolvimento. Os BRICS reforçaram sua união e relevância na 17ª cúpula no Rio. A reforma da governança global, defesa do multilateralismo e cooperação Sul-Sul foram os temas centrais debatidos. Num mundo de tensões geopolíticas e desigualdade, os países do BRICS se unem mais e ameaçam a hegemonia comercial e militar dos LRCK-EUA, imposta há décadas. A cúpula no Rio reafirmou a defesa de uma nova ordem multipolar baseada no respeito à soberania e sem imposições externas. O grupo BRICS não se declarou inimigo nem concorrente militar, mas economicamente cresce de forma clara e significativa. Falamos do maior mercado do mundo, representando mais de 40% do PIB global. Isso explica as falas de Trump, ciente do peso desse grupo, principalmente na economia. Essas ameaças e falas alarmantes de Trump são um sintoma do desespero que ele e outros líderes ocidentais sentem diante da consolidação do BRICS. Na reunião no Rio, 10 novos parceiros oficializaram sua associação ao BRICS e a Indonésia entrou como membro pleno, já confirmando sua adesão. Sem dúvida, a política externa de Trump reforça os BRICS, sua união e conjunção, porque o lema dele é América Primeiro. Conforme os Moares impõem sua vontade, outros blocos, incluindo a UE e países do Sul Global, se articulam para se proteger e fortalecer neste mundo hostil criado pela política de Trump. Para proteger-se e fortalecer-se neste mundo hostil que a política de Trump impõe ao sistema internacional. Os BRICS também buscam reduzir a dependência do dólar, promovendo moedas locais no comércio e fortalecendo o multilateralismo e instituições próprias, como o Banco de Desenvolvimento do grupo. Enquanto o chanceler russo Sergei Lavrov fez uma proposta séria e importante de criar novas estruturas para garantir transações financeiras entre membros, sem usar sistemas ocidentais como o SWIFT. Isso, junto com a entrada de outros países no novo Banco de Desenvolvimento, como Colômbia, Bangladesh, Uzbequistão e outros, além de dezenas de outros países, já marcou o progresso significativo feito pelo BRICS.
Além disso, os BRICS criticam sanções unilaterais e o uso da OTAN como instrumento de pressão. A mensagem é clara: os BRICS querem equilíbrio global, menos hegemonia e fim do poder concentrado. Os BRICS saem mais unidos e fortes que nunca desta 17ª cúpula de líderes do bloco no Rio de Janeiro. Defesa do multilateralismo, cooperação Sul-Sul e reforma da governança global. As 3 prioridades desta cúpula. Quando se fala em BRICS, muita gente acha que é só mais um grupinho político. Não entende o que está em jogo. O BRICS é um grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E agora estão discutindo a criação de uma nova moeda. Uma moeda que possa ser usada para o comércio entre esses países, sem depender do dólar. Isso é revolução econômica. Isso é soberania. Isso significa que o Brasil poderá negociar diretamente com parceiros, sem precisar se submeter a moeda dos Estados Unidos. E tem gente que torce contra, só porque quem está propondo é um político de quem ele não gosta. Mas aqui não se trata de gostar ou não gostar, não se trata de apoiar esquerda ou direita, se trata de apoiar o que é melhor para o Brasil. Se a ideia é boa para o país, ela merece ser avaliada com seriedade. E é justamente isso que falta: discernimento. Não é porque você não gosta do político A ou B que todas as ideias dele são ruins. O Brasil precisa parar de pensar como torcida de futebol e começar a pensar como nação. O que é melhor para o país? Uma moeda forte, mais poder de compra, autonomia internacional? Então, apoie a iniciativa. O euro foi criado por países da Europa que quiseram se fortalecer em bloco. E hoje eles colhem os frutos disso. A Europa corre com o euro, o poder de negociação deles aumentou. A capacidade de acumular riqueza aumentou. Por que o Brasil, que é um país continental, com riquezas naturais em abundância, com um povo trabalhador e uma base industrial ampla, não pode fazer parte de uma nova força monetária? O BRICS é uma oportunidade de ouro. E isso precisa ser explicado para o povo, porque enquanto o brasileiro não entende como o sistema funciona, ele só repete discurso pronto. Fica reclamando do preço das coisas, mas ao mesmo tempo, apoia gente que manda tirar o dinheiro do Brasil. Tem influenciador digital incentivando as pessoas a mandar seu dinheiro para fora, a investir em dólar, a colocar sua poupança em bancos estrangeiros. Depois reclamam que a moeda brasileira desvaloriza. Como que a moeda vai se manter forte se os próprios brasileiros estão tirando dinheiro do país? A lógica é simples. Quanto mais dinheiro sai do país, mais fraca a moeda fica. E se a moeda enfraquece, o povo perde poder de compra, o salário não dá. A inflação explode, então é hora de abrir os olhos. Hoje ninguém mais tem desculpa para ficar na ignorância. Se não quiser ler um livro, usa a tecnologia, pergunta para a inteligência artificial, pergunta para o ChatGPT, busca informação. A resposta está a um clique de distância. O que falta é curiosidade. Falta amor ao país. Porque se você amasse o Brasil de verdade, você estaria preocupado em entender o que é melhor para ele, e não em defender político. Amar o Brasil é defender o que dá resultado, não quem dá discurso bonito. Amar o Brasil é apoiar o que funciona, não quem grita mais alto. Então entenda, o BRICS não é uma ameaça, é uma alternativa, é uma rota de fuga do domínio do dólar. É a chance de o Brasil ter mais poder sobre sua economia. É a chance de ver os produtos brasileiros sendo valorizados, de ver o real ganhando força, de ver o salário do povo valendo mais. E isso não depende de torcer para o político X ou Y. Depende de apoiar aquilo que, de fato, coloca o Brasil numa posição de soberania. A Europa tem o euro, os Estados Unidos têm o dólar, o BRICS quer ter uma moeda própria. Por que o Brasil não pode estar nessa? Por que a gente tem que continuar pedindo permissão para negociar? Por que temos que seguir mandando dinheiro para fora e depender de impressoras americanas? Não faz sentido. Então, antes de sair por aí criticando o que não conhece, entenda pessoais, aprenda. E quando entender, leve essa informação para frente. Mostre para os outros, mostre para quem só reclama sem saber. O Brasil precisa
de consciência. O Brasil precisa de gente que pense Brasil. Se a ideia é fortalecer a moeda, melhorar o poder de compra do povo, diminuir a dependência do dólar e construir um novo caminho de autonomia, então essa ideia precisa ser ouvida, discutida, analisada com seriedade. Isso é visão de futuro, isso é patriotismo de verdade.